Capítulo 15. Certa manhã, Ananda não achou Gautama em sua cabana. Vários dias haviam se passado desde o desaparecimento de Ganaka. Ninguém dissera nada aos bhikkhus sobre isso, e somente Ananda sabia da amarga verdade. Na vastidão da floresta, não havia como procurar por ele. Onde quer que tivesse ido para morrer, Gautama estava bastante transtornado. Como é possível acreditar em poderes sobrenaturais, Ananda? Nenhum poder celeste o protegeu ou se importou com ele, disse Gautama. Ganaka caiu em desespero e eu não pude salvá-lo. Por que isso depende de você? Você sabe quem é Buda? Não, respondeu Ananda, mudando de posição embaraçado. Buda pode proteger as pessoas, disse Gautama. Melhor do que isso? Ananda mostrou um amuleto que seus pais lhe deram quando ele ainda era bebê. Eles o adquiriram no templo ao custo da metade do que ganharam com sua fazenda em um ano. Sim, bem melhor que isso. Não me pergunte como. Sou a única pessoa que poderia saber. Eu deveria ter protegido Ganaka. A menção de Buda deixou Ananda intrigado, mas ele ficou esperançoso ao saber que esse Deus, mesmo que nunca tivesse ouvido falar dele, estava ajudando seu amigo. Foi assim que interpretou as palavras de Gautama. Ananda acreditava que os deuses nunca perdiam ninguém de vista. Ficava chateado porque Gautama não respeitava mais os deuses. Às vezes ele falava de Deus, que era como a alma do universo ou o espírito que permeava todas as coisas. Quando era criança, Ananda aprendeu que os deuses eram diferentes faces de um mesmo Deus. Mas ultimamente, até mesmo a crença de Gautama em Deus estava abalada. Podemos rezar juntos para Buda, disse Ananda. Ou então posso fazer uma oferenda na fogueira esta noite. Talvez aquilo afaste um pouco a tristeza de Gautama. Em vez de responder, Gautama fechou os olhos. Essa era a única maneira que ele tinha de ficar incomunicável. Nenhum dos outros monges conseguia chegar a um nível tão profundo de samadhi, e quando estava nesse estado, Gautama não ouvia nem via nada. Ananda foi embora, e a chuva caiu durante a noite, transformando em lama o chão batido de acampamento. Os trovões ribombavam. O chale de Ananda já estava ensopado e não servia mais para mantê-lo aquecido, mas ele o ajeitou como se isso afastasse mentalmente sua crescente inquietação. Todo monge jurava servir seu mestre, mas ele jurava servir Gautama. Fizera isso em silêncio, em seu próprio coração. Para ele, Gautama era uma grande alma, mas não contava isso para ninguém. Ananda franziu o senho enquanto corria pela chuva para dar uma olhada em todos os abrigos improvisados. Quando teve certeza de que Gautama não estava mais em lugar algum do acampamento, respirou fundo e bateu na porta de Udaka. Perturbar o mestre poderia resultar em algo mais físico que uma mera reprimenda. Mas não houve resposta e Ananda deu meia volta. Afinal, não tinha nenhuma prova de que algo drástico acontecera. Estava apenas a alguns passos da porta quando ela se abriu e Gautama saiu de lá. Ele parecia pálido e tenso, e quando viu Ananda, era como se estivesse olhando para um estranho. O coração de Ananda começou a bater forte. O que houve? Gautama balançou a cabeça negativamente e passou por ele, mas não protestou quando Ananda o seguiu até sua cabana. O céu cinzento, cada vez mais fechado, deixava o interior opressivamente escuro. De repente, Gautama resolveu falar. Não tenho mais fé. Partirei esta noite. Meu caro amigo, não tente me seguir. Eu virei até você quando for a hora. Seja paciente. Os lábios de Ananda estremeceram. Por que não posso ir com você? Porque você tentará me impedir, como tentei fazer com Ganaka. A comparação deixou o monge visivelmente alarmado, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, Gautama continuou. Não vou me matar, não se preocupe, mas talvez algo aconteça, algo sério. Você já avisou o mestre? Gautama fez que não. Só lhe disse que farei uma viagem, que pode ser longa ou curta. Se ele vive de acordo com o que prega, não ficará triste por perder um discípulo. Se ficar zangado, não, então estou certo em deixar de servir a ele. Só lamento ter que dizer adeus a você. Gostei. Se ele vive de acordo com o que prega, então não ficará triste por perder um discípulo. Se ficar zangado, então estou certo em deixar de servir a ele. Só lamento ter que dizer adeus a você. Sentindo-se bastante infeliz,
Ananda mergulhou num silêncio melancólico. Os dois estavam sentados sobre a luz cinzenta, ouvindo as gotas de chuva caindo torrencialmente sobre o telhado da cabana. Gautama pôs a mão no ombro de Ananda, tentando reconfortá-lo. Não há motivo para guardar segredo de você. Eu recebi uma mensagem. Um viajante chegou ao acampamento hoje de manhã e acabei me deparando com ele em uma das cabanas. Pelo seu sotaque, soube que vinha de Sáquia, então tentei sair dali. Mas não fui rápido o suficiente. Rápido o suficiente para quê? Para não ser reconhecido. O estranho jogou-se a meus pés e começou a chorar. Eu implorei que ele se levantasse, mas ele se recusava. Os bicos na cabana começaram a murmurar e a se entreolhar. Finalmente o estranho olhou para cima e me disse que todos pensavam que eu tinha morrido. Morrido? Só porque você deixou tudo para trás? Não, pior, muito pior. Tem um primo chamado Devadatta. Seu coração está cheio de inveja e ele sempre esteve contra mim. Quando saí de casa, meu medo era de que ele passasse a ter influência na corte. E agora de fato tem, do modo mais terrível possível. Gautama contou a Ananda o que acabara de saber, que Devadatta havia encontrado um corpo decapitado na floresta usando as vestes de Siddhartha. Todos acreditaram nele. A cabeça nunca foi achada. Provavelmente foi Devadatta quem cometeu o assassinato. Ele é capaz disso. A voz de Gautama quase sumiu num tom triste. Eu causei esse desastre. Todos os que amei agora estão sofrendo. Mas foi um embuste, protestou Ananda. Envie um mensageiro para sua casa e avise-os. Se eu fizer isso, Devadatta será preso e executado. Não sacrifiquei a felicidade da minha família para isso. Matá-lo só transformaria a minha busca em uma piada. Preciso persistir. Ainda não fiz o suficiente. Mas eles sofrerão ainda mais se acharem que você nunca mais irá voltar. Em vez de persuadir Gautama, isso pareceu deixá-lo ainda mais determinado. A pessoa que eles conheciam não vai mais voltar. Se é que esperam. É melhor que eu tenha morrido. Por mais que tentasse, Gautama não conseguia esconder a angústia que transparecia em sua voz. Ananda esticou o braço e segurou sua mão. Vá para casa, ponha tudo em ordem. Não sou uma pessoa brilhante como você, mas se eu causasse tanta dor à minha família, consideraria isso o mesmo que trair a Deus. Esse discurso comoveu Gautama, mas quando pensou no que Ananda disse, seu semblante ficou ainda mais sombrio. Você está me condenando a uma armadilha, meu amigo. Eu dediquei todo o meu ser a encontrar a Deus. Abandonei tudo por ele. Se isso for o mesmo que trair Deus, então não há solução para meu dilema. Nem para o seu, nem para o de ninguém aqui. Conversaram ainda mais naquela tarde. Ananda fez mais súplicas, mas Gautama já tinha decidido. O céu estava tão escuro que eles se mesclavam com a noite que caía. Gautama não permitiu que Ananda ficasse em vigília ao lado de seu catre até o amanhecer. Lembrava-se da dor que sentira quando acordou e descobriu que Ganaka tinha partido. Antes de nos separarmos, quero que você entenda uma coisa, disse Gautama. Fui criado num palácio, mas era um prisioneiro ali. Eu tinha só um amigo, então passava horas sozinho ou com os criados. Os criados que mais me fascinavam eram as tecelãs de seda. Eu as descobri debruçadas sobre seus teares, num pequeno quarto no andar de cima. O quarto cheirava a anil e açafrão. As tecelãs não falavam umas com as outras. Tudo que se ouvia era o barulho das lançadeiras indo e voltando. Havia uma mulher idosa, encurvada e quase cega, que fazia algo que não compreendi. Se um fio se partia, ela tirava os fios de seu tear e começava tudo de novo. Perguntei a ela por que destruiu o trabalho de uma semana inteira por causa de um único fio. Ela respondeu com uma só palavra: karma. O karma mantém o bem e o mal em equilíbrio. É a lei divina. Quando a lei é violada, mesmo que de maneira inocente, não é possível voltar atrás. Um fio partido altera toda a estrutura. Uma falha altera o destino de uma pessoa. Ananda ouvia atentamente, querendo lembrar-se de cada palavra que Gautama dizia caso não voltasse a se encontrar. O karma mantém o bem e o mal em equilíbrio. É a lei divina. Quando a lei é violada, mesmo que de maneira inocente, não é possível voltar atrás. Um fio partido altera toda a estrutura. Uma falha altera o destino de uma pessoa. Então o fio de sua vida foi partido, disse finalmente. Achei que tivesse se partido quando saí de casa.
Mas fui ingênuo. Quando morri como Siddhartha, o karma dele continuou a me perseguir. Eu me sinto tão angustiado como no dia em que deixei minha esposa e meu filho 1 ano atrás. Tenho sede de liberdade, mas a armadilha se fecha cada vez mais em torno de mim. Em vez de me atacarem diretamente, os demônios semeiam a discórdia ao meu redor. Só uma coisa a tentar. Gautama evitou falar a verdade, que os demônios na verdade o temiam. Mas o que você irá fazer? Implorou Ananda, tentando não pensar no quanto se sentiria sozinho naquela noite em diante. Gautama quis deixar suas intenções em sigilo, mas acabou cedendo um pouco. Havia uma grande chance de que falhasse, e se isso acontecesse, ele voltaria para casa e não tentaria achar o próximo guru. A morte me persegue desde que nasci. Algum dia, por mais que eu lute, a morte irá vencer. O caçador irá matar sua caça. Mas até lá, tem uma única chance de tentar reverter a situação. Se eu for rápido, talvez consiga matar a morte primeiro. Não há outra saída. Não se eu quiser ser livre. Num país em que os vilarejos ficavam a um dia de distância e os viajantes percorriam estradas que passavam por milhas e milhas de terras descampadas e desconhecidas, Gautama poderia desaparecer naquele mundo verde e jamais ser encontrado. Foi embora determinado a fazer exatamente isso, mas era perigoso demais ficar sozinho. Os tigres não se importavam em comer os idealistas. Portanto, assim que deixou o acampamento de Udaka para trás, Gautama buscou companhia mais rigorosa. Teriam de ser monges e precisavam estar dispostos a não conversar por dias ou mesmo por semanas. Por vezes. E como exigência final, deveriam testar os limites de seus próprios corpos de tal maneira que só haveria 2 opções: alcançar finalmente a liberdade ou perecer em sua forma mortal. Gautama fazia a mesma proposta para todos os monges que encontrava: venha comigo e derrote seu karma de uma vez por todas. A morte está brincando conosco. É uma brincadeira que pode durar muito tempo, mas no fim, o resultado é o mesmo. Agora é a única oportunidade de derrotar a dor e o sofrimento que você herdou quando nasceu. Não eram palavras estranhas. Todo homem santo sabia que o mundo era uma ilusão. Os Vedas falavam o tempo todo disso, mas cada monge que ouvia Gautama balançava a cabeça e desviava o olhar com ar de culpa. A sua verdade é dura demais, irmão. Já levo uma vida que as pessoas comuns consideram impossível. Um dia encontrarei Deus, mas, se forçar uma situação, talvez minha única recompensa seja o suicídio. Alguns falavam assim, outros usavam palavras diferentes, mas ninguém aceitava o desafio de Gautama. Quanto mais eloquente ele era, mais relutantes ficavam. Você parece santo, mas também pode ser um demônio usando palavras bonitas, lembrou-lhe um velho monge. Gautama finalmente acabou por achar companhia, mas não com seu discurso. Passou a comer apenas um punhado de arroz por dia, seu corpo se esvaía, e à medida que sua pele se tornava uma membrana translúcida sobre os ossos, Gautama adquiria um certo brilho. Suas mãos, que ele erguia para abençoar quem pedisse, pareciam maiores, assim como seus olhos castanhos. Essa aura de emaciação santa atraiu 5 monges, e quando o grupo foi formado, Gautama subiu com eles pelo rio, até as terras mais altas, onde encontraram uma grande caverna isolada. Era um lugar belíssimo para sofrer. Os picos dos Himalaias cercavam o horizonte ao longe. O ar era puro e frio, como a primeira camada de gelo num lago no inverno. Gautama acordava e percebia que sua audição estava muito sensível. As leves correntes de ar que passavam pelo vale pareciam a respiração do mundo, mas a chuva fazia os ossos doerem e os relâmpagos pareciam rachar-lhe a cabeça. Sentia a cabeça latejar de dor por dias a fio. Durante alguns meses, ele e os 5 monges ficaram sentados na caverna, falando apenas o estritamente necessário, pegando raízes para comer, enchendo as cuias com água de um riacho. No começo, Gautama ficou preocupado, pensando se não estaria se permitindo demais, porque por mais severas que fossem as condições, continuava a amar aquela vida de austeridade. Talvez até demais. Tentou ficar sentado sobre a neve por horas para ver se seu corpo doía, até o ponto de desistir de esperança de sentir prazer. Repetiu isso dia após dia, e então um milagre aconteceu. Através dos flocos que caíam,
ele viu um estranho vir em sua direção. No começo era um vulto escuro disforme contra a brancura da neve, mas quando se aproximou, Gautama viu que não era um homem que desafiava a tempestade de neve, e sim o deus Krishna. Tinha o rosto mais belo e sereno que ele já vira. Sua pele era de um tom arroxeado mais profundo, quase negra. Gautama prostrou-se na neve. Esperei minha vida inteira para encontrá-lo, murmurou. Abandonei tudo por você. Eu sei, respondeu Krishna. Sua voz ressoava pelas montanhas como o som surdo de um trovão. Agora vá para casa e não faça mais coisas estúpidas como essa. O deus deu meia volta e foi embora. Naquele instante, Gautama acordou, tremendo de frio e morrendo de fome. O céu estava límpido, não havia nenhuma tempestade de neve. Voltou para a caverna, mas não disse nada aos outros 5 monges. Talvez ele apenas tivesse sonhado, talvez Krishna fosse real. Qualquer um que fosse o caso, Gautama estava determinado a não prestar atenção a uma ilusão. Mas precisava de um sinal que indicasse que sua batalha contra a morte estava sendo bem sucedida. E tudo o que conseguiu foi que sua mente começasse a se rebelar. No começo, ela reclamava por estar solitária e com medo. Argumentava que Gautama estava se machucando sem necessidade. Nessa fase, a voz que Gautama ouvia em sua cabeça era fraca e chorosa como de uma criança pequena. Contudo, à medida que as semanas passavam, sua mente ficava cada vez mais irada. Gautama quis apressar sua entrega.